Opa, meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. E pra hoje temos o vídeo das melhores cartas budget para os 99 de Blumburrow, a mais nova coleção de Magic the Gathering. E a premissa aqui é a seguinte: a Wizards lança coleções demais, e sinceramente é difícil de acompanhar tudo, mas eu estou aqui para te contar quais são as cartas de BLB que eu achei mais impactantes e que não custam uma fortuna, assim você pode se inteirar da coisa toda. E é claro, essa lista aqui é baseada no que eu considero cartas boas, aquelas que me deixaram, hypado, então sintam-se livres para comentar abaixo quais cartas que vocês mais gostaram e que por um acaso não apareceram aqui. Porém, antes de começarmos, eu gostaria de lembrar a todos que o Budgetório está no Apoia-se. Com apenas R$5 por mês você acessa o nosso grupo de WhatsApp para conversar sobre Magic, jogar mesões, inclusive eu tava num agora, muito bom, e com valores maiores você ainda pode sugerir temas de vídeos e ter o seu deck analisado por mim. Isso tudo e muito mais no apoia.c/budgetório-cmd. E não menos importante, estamos fechados com a 3D Universe Deck Boxes, trazendo proteção e beleza para o seu setup gamer, com caixinhas personalizadas impressas em 3D. E todo mês um apoiador do canal de qualquer lugar do Brasil que nos segue no Instagram será sorteado para receber uma box. Então vem fazer parte da família 3D Universe e do Apoia-se do Budgetório. E sem mais delongas, vamos passar para as melhores cartinhas budget de Blumburrow para as 99, que não estão em nenhuma ordem específica. Renascimento Espiralante. Feitiço por 5 manas, 3 quaisquer e 2 pretas, com Presentei um Card, o que significa que você pode prometer um presente ao seu oponente enquanto conjura essa carta, e se fizer isso ele compra um card antes de seus outros efeitos. Essa carta também diz que retorne o card de criatura alvo de seu cemitério para o campo de batalha, então ela é um reanimate. Porém, se o presente foi prometido e aquela criatura não for lendária, crie uma ficha que seja uma cópia daquela criatura, exceto que ela é 1/1. E meu Deus do céu, talvez alguns de vocês se lembrem disso, mas o meu deck favorito, mais forte, é o meu Kenrith Reanimator, onde eu fico fazendo as minhas criaturas voltarem à vida e ganho impedindo os outros de conjurar mágicas e batendo com bichões. E esse deck usa algumas maldades, tipo Void Winnower, Arconte do Coliseu da Bravura, dentre outros. E com isso aqui, em troca de uma mísera cartinha de presente, eu posso, por exemplo, trazer um Arconte de volta do meu cemitério para a mesa, fazer uma cópia 1/1 dele e escolher 2 tipos diferentes, trancando assim os meus oponentes da maioria de suas respostas, se eu escolher, por exemplo, feitiços e instantâneas. Porém, eu ainda acho que o meu tipo de Reanimator é um dos mais amigáveis possíveis, pois no geral eu ainda mato mais com dano de combate. E por que eu tô mencionando isso? Porque eu acho que essa carta aqui brilha mais ainda no outro tipo de Reanimator que a galera costuma montar, que é aquele Reanimator que fica mexendo com efeitos de criaturas morrendo, criaturas entrando. Imagina isso aqui, por exemplo, trazendo de volta um Demônio das Cicatrizes Rúnicas, que quando entra tutora algo, e aí você faz uma cópiazinha 1/1 dele, tutorando outra coisa. Às vezes você anima uma criatura que quando entra rouba o controle de outra, esse tipo de coisa. Essa carta roda demais nesses decks. Porém, eu vou dizer uma coisa, essa carta aqui, eu achei ela tão boa, mas tão boa, que mesmo se o seu deck não for focado em reanimação, ainda compensa usar isso, cara. Pois se você tem criaturas não lendárias importantes e quer recorrê-las, assim como a maioria dos decks pretos fazem, chances são de que você quer fazer uma cópiazinha dela. Então eu acho que até mesmo o Renascimento Espiralante, sabe, perdida nas 99, pode fazer muito serviço. Carapaça Verde Fecunda. Uma criatura tartaruga elemental 4/6 com alcance por 5 manas, 3 quaisquer e 2 verdes, que diz que enquanto você controlar 10 ou mais terrenos, as criaturas que você controla recebem +2/2. E ela também diz que sempre que Carapaça Verde Fecunda ou outra criatura que você controla com resistência maior que o seu poder entrar, olhe o card do topo do seu Grimório. Se for um card de terreno, você pode colocá-lo no campo de batalha virado. Caso contrário, coloque-o na sua mão. Aqui é uma carta que a maioria dos decks de Arcades, Doran ou de criatura bunduda no geral pediu pra Papai do Céu. E rapaz, que cartinha forte. Esse tipo de efeito, estilo oráculo enroscado, onde você rampa ou compra, sempre rodou muito bem. E atualmente a gente vê inclusive o estrago que Nadu tem feito com isso em outros formatos. E enquanto essa carta obviamente não é nada comparado com a Nadu, ela é boa demais. Faz isso aqui, por exemplo, num deck de Doran, e aí ela vai bater 6. Ou faz um Arcades, e agora a gente tem um backup para a habilidade dele que compra cards,
que ainda aproveita das mesmas sinergias que o arcade aproveita, que no caso são sinergias de Blink, onde você exila suas criaturas, retorna elas para jogo, e o Arcades ou a carapaça verde fecunda vai aproveitar e comprar mais card ainda. E sério, eu acho que tendo um deck de Landfall isso aqui poderia rolar, só que gasta, sabe, talvez dar uma analisadinha melhor. Mas de verdade, leve isso aí pro coração, eu acho que fica bom. Pelo bem comum. Um feitiço por X, X e verde que diz que crie X fichas que sejam cópias da criatura-alvo que você controla. Então, as fichas que você controla ganham indestrutível até o seu próximo turno, e você ganha 1 ponto de vida para cada ficha que você controla. Na minha análise de Encruzilhada do Trovão, eu falei da carta Gired, Espelho das Terras Selvagens, como um comandante interessante para criar um deck de copiar uma criatura sua em forma de ficha e encher a mesa de cópias dela, ou até mesmo ganhar com algum combo utilizando alguma coisa que desvira o Gired. Tipo a menininha lá do combo do Kikijiki. Passa mais uns sets e a gente tá vendo novamente mais sinergias de copiar fichas. E dessa vez com um bem-vindo bônus de deixar elas indestrutíveis e ganhar um troquinho de vida. Pessoalmente, eu acho que a gente tá passando por uma época boa para se jogar com estratégias de Populate. E esses efeitos parecem estar gradativamente escalonando em poder. Logo, vale a pena investir em cima disso, na minha opinião. E diabos, isso aqui é mais uma prova de que tá valendo a pena? A mecânica de Offspring é uma prova claríssima disso, nos permitindo criar cópias 1/1 das nossas criaturas. Porém, como alguém que joga de Darien, que é um deck de ficha, eu não posso deixar de enfatizar aqui que conjurar isso aqui por 1 mana também é muito bom. É só você pagar X igual a 0 2 vezes. Por 1 mana, nós salvamos a nossa mesa inteira de potenciais globais até o nosso próximo turno e ainda ganhamos um respirinho de vida. Claro, seria melhor se isso aqui fosse uma instantânea? Sim, mas também poder só atacar impunemente ou bloquear qualquer coisa já deixa a gente muito bem servido. Festival das Brasas. Encantamento por 5 manas, 4 quais querem uma vermelha, que diz que durante seu turno você pode conjurar mágicas instantâneas e de feitiço do seu cemitério, pagando 1 ponto de vida além de seus outros custos. E também, se um card ou ficha for colocado no seu cemitério de qualquer lugar, exílio. E por fim, você pode pagar 1 mana qualquer e um vermelho e sacrificar o Festival das Brasas. Similar à carta Frenesi Experimental, o Festival das Brasas nos concede uma vantagem interessante a troco de um ponto negativo e impossível de ignorar. No Frenesi, você perde a capacidade de conjurar mágicas da sua mão, enquanto aqui, todo card ou ficha nosso que seria colocado no cemitério passa a ser exilado, prevenindo recursão e até mesmo habilidades que desencadeiam quando criaturas morrerem. Afinal de contas, elas vão para o exílio em vez de ir para o cemitério. E como já falamos do Frenesi, que é uma carta budget, eu acho que vale mencionar aqui mais ainda a outra carta que termina competindo com essa aqui, que é o Passado em Chamas, que executa uma função bem similar de deixar conjurar instantâneos e feitiços dos cemitérios. Tem a Ruptura do Submundo, que é mais parecida ainda, mas sabe, ela é cara demais, então né... E como um jogador de longa data de Spellslinger, que é onde isso aqui vai ver mais jogo, eu considero que a consistência é a parte mais importante de se acertar em decks dessa estratégia. Pois chegar naqueles turnos doidos e matar a mesa é muito mais simples quando você garante um bom funcionamento do seu deck, tutores, compras para manter tudo rodando. E por mais que essa carta aqui seja provavelmente pior que o Passado em Chamas 90% do tempo, eu considero bastante prudente ter uma outra opção para recorrer às suas coisas, adicionando essa consistência que eu tanto procuro. Adepto Osteomante. Uma criatura esquilo bruxo 2/2 por 2 manas, uma qualquer e uma preta, com toque mortífero, que diz que vire e até o final do turno você pode conjurar mágicas de criatura do seu cemitério forrageando, além de pagar seus outros custos. E se você conjurar uma mágica dessa forma, aquela criatura entra com um marcador de finalidade sobre ela. E aí a carta explica que, para forragear, exile 3 cartas do seu cemitério ou sacrifique uma comida. E aí ela nos lembra que se uma criatura com um marcador de finalidade sobre ela fosse morrer, exile em vez disso. Rapaz, se brincar, eu acho que esse é o primeiro esquilo do Magic que eu gosto de verdade, mas isso não vem ao caso, pois essa carta é forte, sem ser quebrada necessariamente. Ela vai ver jogo em decks de comida, principalmente, que costumam ser majoritariamente decks de criaturas que vão apreciar muito essa recursão de cemitérios. Ainda mais quando temos tanta coisa para gerar mana com as nossas fichas de comida, possibilitando conjurar várias cartas de uma vez com a habilidade desse esquilinho.
Porém, isso aqui roda muito no deck de aristocratas. Pois imagina só você fazer um turno cheio de mágicas, criaturas morrendo e talvez, sei lá, uma cidadela de Nicobolas, por que não? E aí você sacrifica tudo pra drenar a vida dos seus oponentes. E com isso aqui você pode retornar as suas criaturas que já tinham morrido, estavam no grave quando essa habilidade foi ativada, e você pode voltar ainda cartas que vierem depois dessa habilidade ter sido ativada. Lembrando, de certa forma, a mesma coisa que faz um Magus da vontade. Só que a gente não precisa pagar 3 pra essa carta aqui funcionar. Esse esquilo é excelente em múltiplos decks, e se você não tiver convencido disso, bota um Sir Conrad na conta, pois agora você também vai drenar vida por conta das criaturas que estão deixando o seu cemitério. Invocação da Chuva de Estrelas. Feitiço por 5 manas, 3 quaisquer e 2 brancas, com presentear um card. Logo isso aqui funciona igual ao Renascimento Espiralante. E ela também diz que destrua todas as criaturas. Se o presente foi prometido, devolva um card de criatura colocado em seu cemitério dessa forma para o campo de batalha sob seu controle. Essa cartinha aqui também é bem interessante, pois que eu jamais diria que ela é a carta mais poderosa dessa lista, ela é provavelmente a única que eu quero pra ontem umas 6 a 8 cópias para distribuir entre os meus decks. Mas por quê? Talvez você me pergunte. E a resposta é que eu tô há muito tempo numa jornada de achar as minhas globais favoritas no Commander. E essa aqui pode muito bem ser uma delas. Pois vamos ser sinceros, já se foi a época onde Cólera de Deus era algo viável de se usar. E por conta disso, hoje em dia, os jogadores preferem ter os seus adeus da vida, que são globais com muitas opções, ou talvez, sei lá, até mesmo um dilúvio tóxico, que teve uma queda brusca de preço, entrando em várias listas. Porém, meio que eu nunca fui tanto de usar globais demais nos meus decks, pois eu sou o tipo de pessoa que meio que, sabe, bota coisa demais na board e sempre que toma global, mesmo que seja minha, quebra as pernas. Então, frequentemente eu tô procurando uma flexibilidade ali de recorrer às coisas e tudo mais. Para dar um exemplo de globais que eu gosto, eu uso muito a versão de Ondu, pois se eu não quiser limpar a mesa eu jogo ela como um land. Gosto bastante de comandar austero também, pois eu posso escolher os modos que me ferram menos. E eu sempre gostei bastante também de seleção necromântica, que é a carta mais comparável à invocação da Chuva de Estrelas, já que ela destrói tudo e também reanima algo. E aqui nós podemos dar um card para um oponente na parte gift, e não vamos nos enganar, essa não é um custo alto demais, e então a gente destrói tudo com o direito de trazer à vida algo nosso, o que pra mim é uma vantagem muito maior do que qualquer carta aleatória que o oponente possa comprar. E sejamos sinceros, sempre que tem uma global, tem uma pessoa que fica quebrada demais, fica miserável, e se a gente der uma cartinha pra ela, a gente meio que tá fazendo uma média com aquele jogador ou jogadora, enquanto no nosso lado da mesa a gente tá voltando uma bomba, tipo, sei lá, um Tivit, que tem um trigger de entrar no jogo, ou quem sabe um Elenda, pra criar mais fichas quando ela morrer. Essa aqui é uma ótima global pra quem não gosta de limpar a mesa, tipo eu, e eu acho que deve ter mais gente assim no mundo. Vrain, um implacável. Uma criatura lendária, ladino rato 3/4 por 4 manas, duas quaisquer, uma preta e uma azul. Ele possui salvaguarda 2 e 2 habilidades. Uma que diz que, se uma criatura que o oponente controla fosse morrer, exilia em vez disso. E outra que diz, no início de cada etapa final, crie X fichas de criatura preta 1/1 rato com essa criatura recebe +1/+1 para cada outro rato que você controla, onde X é o número de criaturas que seus oponentes controlam que foram exiladas neste turno. E sim, é o Vrain. No vídeo dele, por algum diabo de motivo, eu jurei mesmo ter lido na wiki que era a Vrain. Mas enfim, tô fazendo essa correção. Algo mais interessante, no entanto, é por que essa carta tá aqui, sendo que ela teve um deck inteira pra ela e apareceu no vídeo de melhores lendas também. E o motivo é muito simples, pois eu acredito de verdade que essa carta aqui é o próximo Kalitas do Commander. Pois não tem como o bicho exilar criaturas em vez delas morrerem e então criar fichas, é literalmente o motivo que as pessoas incluem Kalitas nos seus decks. Tirando que aqui nós ainda temos a mordomia de trabalhar com exílio de fichas, algo que o Kalitas não faz. E eu não quero perder muito tempo com essa carta aqui, ela já teve mais do que o suficiente de prazo pra brilhar no canal. Mas, rapaz, isso aqui é uma staple de controle, na minha opinião. Coloca nos 99 e você vai atrapalhar aristocratas, zumbis, todas essas estratégias de cemitério e ainda vai criar um exército de ratos que só fica maior e mais mortal conforme o jogo avança. Uma peça de hate bear muito forte e uma condição de vitória real. Porém, não para por aí, pois se tem algo que eu gostei muito em Bloomburrow, são as cartinhas que são simples e poderosas. E que nem eu costumo dizer aqui, às vezes uma carta é fenomenal, independente de possuir ou não um paredão de texto embaixo. São cartas simples, porém poderosas alternativas baratinhas para os seus decks.
Então daqui pra frente eu vou passar por elas rapidamente. Começando com o Talento do Artista, que é um encantamento de classe por 2 manas, onde na primeira etapa, sempre que você conjura non-creature, você pode descartar um card e comprar um card. Na segunda etapa, non-creature spells custam 1 a menos. E na terceira etapa, se uma fonte que você controla fosse dar dano não de combate a um oponente, ou uma permanente que ele controla, você dá aquele tanto de dano mais 2. Eu gostei dessa carta por uma série de motivos. Primeiro que ela funciona com qualquer não-criatura que você conjura. Isso aqui não tá fadado a ficar só num deck de instantâneo e feitiços. Você pode botar isso aqui num deck de encantamentos esquisitão, né, com vermelho, porém principalmente num deck de artefatos. É onde eu acho que isso aqui brilha bastante, além das instantâneas e feitiços. E olha, dá um daninho a mais não de combate, não é nada mal. Funciona bem também em decks tipo Thoralf da vida. Atafera Cerúleo, 2 manas 1/3, rato ladino com vigilância, ruim de bloquear, e quando ele ataca, ele tira as habilidades de um artefato, criatura ou planinauta alvo até o seu próximo turno. Se for uma criatura, o poder e resistência dela vira 2/2. Essa cartinha é muito boa em decks de ninjas, principalmente, pois se você nunca jogou com deck de ninja, você tem que perceber que nem todas as cartas do deck são os ninjas em si, as cartas com ninjutsu. Você precisa ter um núcleo de criaturinhas que são ruins de bloquear, para você voltar elas para sua mão e fazer suas maldades. Essa carta funciona muito bem nesse tipo de lista. Porém, num deckzinho temático de ratos, ela me lembra muito que a carta Trapaceira Tritã é para um deck de Tritãs. Só que aqui eu acho ela melhor ainda, pois a Trapaceira de Tritã tira habilidades até o fim do turno e essa aqui faz mais coisa no geral. Atalaia da Falésia, 3 manas 1/2 alcance, sapo batedor, que quando entra no campo de batalha se revela cards do topo do seu deck até revelar um terreno. Coloca no campo de batalha virado e o resto no fundo do seu deck numa ordem aleatória. Conforme o tempo tá passando, eu tenho visto cada vez mais suportes para terrenos não básicos vindo por parte da Wizards. E eu creio que isso tem alguns motivos. Em primeiro lugar, o jogador de Commander não gosta de usar terreno básico. E como eu sei disso? Gente, eu faço deck tech, eu vejo deck tech em EDH Hack, sabe, Mox Field. A quantidade de deck que eu vejo que tem 3, 4 terreno básico é, assim, aterradora. Porém, eu também acho que é uma forma da Wizards meio que vender mais carta por deck. Pode ser que eu esteja meio maluco, mas pensa bem, a Wizards não realmente ganha dinheiro vendendo terreno básico, pois a galera não fica animada, oh meu Deus, vou comprar um boosterzinho de uma coleção nova porque eu quero abrir esse terreno básico. Quanto mais terreno não básico, com efeitos espalhafatosos ela colocar nos decks, mais a galera quer comprar booster para abrir essas cartas. Então eu enxergo porque que talvez tenha vindo mais suporte para non-basic, mas eu não realmente gosto disso tá acontecendo. Mas essa carta é muito boa, bota num deck de Blink, Landfall, que fica bem bacana. Cura da Gota de Orvalho, 3 manas feitiço com presentear um card, e ela volta até 2 cards de criatura, cada um com valor de mana 2 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha. E se o presente foi prometido, em vez disso você volta até 3 criaturas desse tipo. Isso aqui me lembra muito a reclamação de Sevinir, porém eu acho que ela é melhor ainda se você tem um deck de bichinhos em específico. Tá, a reclamação também volta bichinhos? Volta, mas ela volta outras coisas e o custo vai até 3. Então eu consigo ver ela, sei lá, em decks de equipamentos, voltando uns equipamentinhos ali de suporte. Aqui a gente tá realmente mais trancado no que dá pra voltar. Apenas criaturinhas com custo de mana 2 ou menos. Mas se você tem um deck, tipo de uma Delny, que vai usar muito isso, eu acho essa carta fantástica. E conforme o tempo vai passando, eu vejo que Mono White tem que focar mais nesse tipo de coisa. Tem muita coisinha de custo 2, Hate Bear, que vale a pena utilizar e isso aqui volta tudo. Mago Portuário Sisudo, 2 manas 1/3, Sapo Mago, que diz que sempre que uma ou mais criaturas que você controla saem do campo de batalha sem morrer, você compra um card. Paga 2 manas e vira, volta outra criatura que você controla pra mão do seu dono. Eu não sei o que falar, esse aqui é genial em deck de Blink, sabe? Sei lá, só por favor, lembra de botar um finisher no seu deck, ninguém merece ficar vendo 15 minutos de Blink de carta. Pena de Voo, 2 manas flash, encantar criatura, é uma aura, e quando ela entra no campo de batalha você compra um card e a criatura encantada tem +1/+0 e tem voar. Outra muito boa e muito simples, pois ela é basicamente dádiva angelical, só que melhor. E decks de auras, tipo Patas Leves ou a Nova Orelha Perolada, adoro esse tipo de carta, então eu acho que o upgrade é meio que obrigatório. Talento do Fofoqueiro, mais um encantamento classe, esse aqui por 2 manas, que diz que sempre que uma criatura entra sob o seu controle, você dá Surveio 1. Sempre que você ataca, a criatura atacante alvo com poder 3 ou menor não pode ser bloqueada esse turno. E a terceira etapa faz com que você exile criaturas suas que causaram dano para blinkar elas.
Surveio é uma habilidade bem interessante. A gente teve um preconzinho de Surveio até recentemente, foi em Karlov Manor, que foi o deck do Mirko. A listinha bem forte, inclusive. Você se surpreenderia com o tanto que o Surveio ajuda a fazer o deck rodar e o tanto de bobagem, criaturas gigantescas que ele consegue reanimar. Porém, eu realmente acho que essa carta aqui é outra que é interessante para decks de ninjas, ou decks que tenham comandantes pequenininhos que você quer conectar dano. E a última parte também não é de se jogar fora. Blinkar as coisas tem as suas vantagens, como tirar marcadores de finalidade das suas cartas, ou nem que seja desvirar elas. Ulala, adoro o nome dessa carta, que é um feitiço de 3 manas que cria 3 fichas de coelho 1/1. Essa aqui eu tô colocando como carta boa simplesmente baseada no fato de que Ataque da Mini Horda é uma carta que vê bastante jogo. E ela faz basicamente a mesma coisa. 3 manas, 3 fichas. Então a gente tem que analisar as diferenças para ver se essa carta aqui é boa bastante. O Ataque da Mini Horda custa 1 mana qualquer e 2 vermelhas, ou seja, essa aqui é mais fácil de conjurar. Porém, o Ataque da Mini Horda cria Goblins, que é um tipo de criatura muito visado. Porém, em deckzinhos brancos, eu já reparei que meio que tanto faz o tipo de criatura. A cor se importa mais com criaturas pequenas, e essas aqui definitivamente são. Gralha Salvadora, 3 manas 3/1, pássaro clérigo com voar, que diz que sempre que ela ou outra criatura que você controla com voar morre, volte até outro card de criatura com valor de mana menor do seu cemitério para o campo de batalha. Olha, se você conhece a carta Arrastador de Sucata, isso aqui é basicamente a mesma coisa, só que para decks de voadores. E eu te garanto, se você não conhece, vai conhecer. Arrastador de Sucata é quebrado. É muito bom você ter a opção de tomar um global e falar assim, ó, tá morrendo essa coisa de custo 6, então eu volto essa aqui de custo 4, porém essa de custo 4 também morreu, então eu vou voltar essa de custo 3, e no fim das contas parece que você nem tomou a global mesmo. Super Proteger, uma instantânea por 2 manas que diz que a criatura alvo que você controla recebe +3/3, atropelar, resistência à magia e indestrutível até o fim do turno. Essa carta aqui é o pacote completo, finalmente. Ela é tipo um super ataque do Predador que já vem com uma proteção de tamanho embutida de brinde. Eu acho que decks Voltron merecem demais essa carta aqui, mas como uma opção para proteger as suas criaturas no geral, ela também é bem boa. Estandarte dos Retalhos, um artefato por 3 manas que quando entra você escolhe um tipo de criatura, ele aumenta suas criaturas daquele tipo e você adiciona um mana de qualquer cor. Olha, eu não sei se você precisa ouvir isso, mas pedras de custo 3 rodam pra caramba. E se alguém te falar o contrário, só dá pra jogar com Mana Crypt, Sol Ring e Dorkzinho pra começar o jogo estourado. Manda a pessoa caçar algo que fazer. Pedra de custo 3 ainda é mais do que bem-vinda. E essa carta aqui me lembra muito o Estandarte do Vitorioso, que também é outro artefato onde você escolhe um tipo de criatura, se aumenta as criaturas daquele tipo, só que em vez de adicionar mana, ele faz você comprar cartas. Comprar carta é melhor do que adicionar mana, mas sinceramente, ele também custa 5, então acho que eu prefiro essa carta aqui, que custa só 3 e ainda adiciona mana. Cisne da Salvação, 4 manas, pássaro clérigo 3/3, com lampejo voar, e sempre que ele ou outro pássaro que você controla entram, exile até uma criatura que você controla sem voar. Retorne para o campo de batalha sob o controle do seu dono, com o marcador de voar no início da próxima etapa final. Isso aqui é basicamente um anjo da restauração, só que melhor. A não ser que você esteja em decks de anjo, obviamente. É sério, não precisa nem estar num deck de pássaro. Até porque num deck de pássaro isso aqui não é necessariamente bom, pois todas as suas criaturas voam. Porém, você ter isso aqui como a sua opção para blinkar alguma coisa em resposta a uma remoção e a carta ainda volta voando? Meu amigo, que esculacho. Saqueador Costeiro, 2 manas 1/1, rato ladino que não pode ser bloqueado, e ele diz que, quando o Saqueador Costeiro dá o dano de combate a um oponente, compre uma carta, então descarte uma carta a não ser que você esteja no limiar. Isso aqui é tipo um Luther e o Core. Se você conhece Luther e o Core e gosta dessa carta, você vai gostar dessa outra também. Magia Espiral, instantânea por 4 manas, que deixa você escolher um efeito dentre 2, onde o primeiro é anule a mágica alvo e o segundo é vigie 2 e depois compre 2 cartas. Olha, eu vou admitir, pode não parecer muita coisa, isso aqui é um counter que custa mana demais, mas, pra ser sincero, os melhores decks de Spellslinger que eu joguei até hoje foram Mizzix, foi o maninho lá que reduz igual ao poder do custo dele, e o novo Melee que também é muito forte. Logo, eu gosto muito mesmo dessa carta aqui em decks que sejam Spellslinger que reduzem custo de mana. E a gente tem alguns desses por aí, pois nesses decks, se você estiver precisando salvar o seu combo, vai ser 2 manas para anular uma mágica, ou 2 manas para achar o seu combo.
Observar as estrelas, um feitiço por X e 2 pretas que diz que olhe 2 X cards do topo do seu grimório, coloque X cards dentre eles na sua mão e o resto no seu cemitério, e você perde X pontos de vida. Eu jogo de Mono Black e Big Mana já tem um tempo, e eu devo admitir que eu tenho sorte de ter pego as minhas cartas que geram muita mana, tipo Cofres da Cabala, por um ótimo preço. E se você tiver numa situação tipo a minha, ou parecida, às vezes você tá usando um Magos do cofre, algo assim que sai mais em conta, eu acho essa carta aqui uma das melhores compras X no preto, pois por mais que essa carta não seja uma carta instantânea pra você fazer na passada, isso aqui com certeza vai te achar algo bom quando você olha o dobro de cartas que você tá colocando na sua mão. Invocadora de Enchentes do Vale, 3 manas Lontra Mago, 2/2 com Flash, e ela diz que você pode conjurar mágicas não de criatura, como se elas tivessem Flash também. E ela diz que sempre que você conjura não criatura, pássaros, sapos, lontras ou ratos que você controla ganham +1/+1 até o fim do turno. Desvire-os. Cara, essa é uma das cartas que me deixou mais dividida da coleção inteira, pois ela pode ser uma bomba nos decks certos, mas esses não são muitos. Pode ser que conjurar não criaturas com lampejo já seja bastante, a gente tem opções melhores para fazer isso, porém, se você tiver uma desculpa para desvirar esses tipos de criatura, essa carta é estúpida de forte. Por exemplo, a sinergiza muito bem com aquela lontrinha nova mítica de Blumburrow. E sempre que você fazer um non-creature, você desvira ela, rapaz, aí também é esculacho. Por fim, deteriorar. 2 manas feitiço, presentei um card, destrua artefato ou encantamento alvo. Se o presente foi prometido, em vez disso, destrua até 2 artefatos e ou encantamentos alvo. Olha, esse tipo de efeito que destrói uma ou 2 coisas percorreu um caminho muito grande. Primeiro você tinha aquela lá que se fizesse no seu turno você destruía 2 coisas, mas no turno dos outros só uma. Depois teve esmagar o contrabando, que lidava com 2 permanentes, mas aí era artefatos ou encantamentos, não era ou 2 artefatos ou 2 encantamentos. E essa aqui, por sua vez, tem toda a flexibilidade do mundo, custa 2 maninhas só, mas é feitiço e tem que dar um card. E olha, se a carta for feitiço, eu sou obrigado a conjurá-la no meu turno, aí eu acho realmente que os 2 manas é o mais desejável possível. Eu quero ter mana pra lidar com uma ameaça inimiga e ainda fazer coisas no meu turno. Logo, de verdade mesmo, eu acho que essa carta vale a pena. E querendo ou não, dar um card de presente é um problema menor do que eu gostaria de admitir. Por fim, eu quero citar aqui 2 cartas com Offspring. Sendo Offspring, aquela mecânica onde você paga um pouco mais de mana para criar uma cópia 1/1 daquela criatura. É a Clérica do Firmamento e a Maga do Fulgor. Eu gosto muito da Clérica, pois ela fala que sempre que você ganha vida, cada oponente perde 1 de vida. Isso aqui é muito, muito bom em Aristocratas e você vai querer sim fazer a cópia, pois aí você pode sacrificar ela, sacrificar a cópia, desencadear coisas de quando criaturas entram, como a Yara, e eu acho essa carta aqui bem puxada. Já a Maguinha Lontra diz que sempre que você conjura uma mágica não de criatura, essa criatura causa 1 de dano a cada oponente. Logo, se você paga 4, você tem 2 delas e causa 2 de dano. O que, gente, é simplesmente muito forte. Você vai drenar a vida dos seus oponentes tão rápido, mas tão rápido. Vai ser mais rápido do que do com o morceguinho, eu te garanto. E bom, por hoje é isso. Eu queria deixar aqui um alô a todos os meus apoiadores, vocês que fazem isso acontecer, e em especial um alô também ao nosso patrão generoso, João Lucas Rores, pelo maior nível de apoio do canal. Muito obrigado, João. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá eu sou o Emanuel, e esse é o Badiatório. Até mais!